Fala, guerreiros! Aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e de Literatura. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos literários, ainda no Brasil, pensando sobre a literatura no período colonial. Vamos conferir? Peguem aí seu livro, seu caderno e vamos começar os nossos estudos, certo? Galera, primeira coisa, quando a gente fala de literatura no período colonial, a gente está pensando ali numa influência portuguesa muito significativa na nossa literatura, até porque o Brasil ainda não era independente. Então nós temos um recorte temporal nessa literatura colonial, tá? Segundo detalhe muito importante é que a literatura colonial ela não é uma corrente literária. A gente está fazendo um recorte de tempo, certo? E para isso a gente precisa relembrar dos nossos conceitos anteriores. Lá nas aulas anteriores, por exemplo, nós falamos sobre o quinhentismo. Vocês devem lembrar, o que era o quinhentismo? O quinhentismo era aquele período de 1500 a 1600, certo? Onde você teve o princípio da colonização das terras brasileiras, onde havia uma literatura predominantemente informacional e uma literatura predominantemente catequética, né? Então, você tinha a ideia dos jesuítas aqui trabalhando conosco, fazendo a catequese dos índios, tentando ampliar a evangelização, ampliar a quantidade de fiéis da Igreja Católica, e você também tinha as informações, tratados sobre a terra brasileira, tratados sobre a história recente do Brasil. A gente tem lá a nossa famosa carta de achamento, a carta do Pero Vaz de Caminha e assim por diante. Só que no período colonial, a nossa literatura não é apenas isso. E aí a gente vai fazer aquela apresentação, tá? É claro que nós vamos estudar mais profundamente cada uma das escolas literárias ou dos momentos literários, né? Já que, por exemplo, o quinhentismo não é uma escola literária, o barroco que nós vamos mencionar ali é uma discussão se é efetivamente uma escola literária ou não. Vamos apresentar esses momentos literários de uma maneira mais abrangente, pensando ali no nosso recorte histórico como um todo, certo? Primeiro detalhe, então, vamos lembrar lá das aulas dos nossos professores de história, vamos viajar um pouquinho no tempo e pensar o seguinte, período colonial, a gente está falando de quando? A gente está falando, então, do começo da colonização, ou não necessariamente do começo da colonização, mas da chegada dos portugueses ao Brasil, 1500, né? Porque nesse período que nós temos a certidão de nascimento da literatura brasileira, com a carta lá do Pero Vaz de Caminha. E até quando a gente vai? A gente vai até 1822. 1822, quando a gente tem a independência do Brasil acontecendo, certo? Então, nesse recortezinho temporal, situa-se essa literatura colonial. Então vamos lá, galera. A gente vai ter três períodos, tá? Três sub-recortes em relação à literatura colonial. Anotem que é importante, tá? Então, literatura colonial brasileira envolve o quinhentismo, envolve o barroco e envolve o arcadismo, tá? Então, basicamente, quinhentismo de 1500 a 1600, barroco a gente começa ali em 1601 com a publicação do livro do Bento Teixeira, tá? E vai ali até mais ou menos o começo de 1700. 1700 a gente tem o começo do nosso arcadismo e a gente vai imaginar isso aí, essa corrente, até mais ou menos próximo ali da nossa independência do Brasil. Esses momentos da literatura são momentos com situações, com características diferentes, até porque a nossa colonização ela vai estar vinculada com diversos momentos históricos, é mais de um século de recorte, certo? Então, vão ter características distintas dentro desse período colonial. Primeira grande pergunta que a gente faz, e é para uma reflexão importante, tá? A pergunta é, a literatura desse período é uma literatura efetivamente brasileira? Eu posso dizer que essa literatura é brasileira mesmo? Para muitos autores a resposta é não, tá? Para alguns, em alguns momentos, sim. Por que para alguns a nossa resposta vai ser não? Se a gente pensa que o Brasil está vivendo um período colonial, tudo que aqui existe na terra brasileira é pertencente a Portugal. Nós não éramos independentes, nós dependíamos da coroa portuguesa. Então a cultura era incentivada pelas correntes europeias, toda a nossa produção acadêmica, produção literária vinha de lá, certo? Mesmo quando escrita aqui, nós tínhamos ou descendentes de portugueses
ou pessoas que faziam parte do reino português, porque querendo ou não, nós fazemos parte desse reino.